Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Noemi e nessa aula nós vamos ver regra de 3 composta. Bom, pessoal, me acompanhe aqui nesse exemplo. 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Então vamos lá, gente. Retirando os dados do exercício. Então nós temos aqui, ó, 6 impressoras. Então nós temos impressoras. Vou colocar abreviado, tá? Vamos colocar impressoras, tá? Mas dá para entender, aqui é impressoras. Produzem 1000 panfletos, vamos colocar panfletos, em 40 minutos. Então vamos colocar 1000 panfletos em 40 minutos. 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Continuando a leitura. Em quanto tempo? Não sei. Olha lá, a pergunta. Em quanto tempo? Como eu não sei, X. 3 dessas impressoras, sempre coloquem direitinho as informações nas colunas correspondentes. Então aqui, ó, 3 impressoras aqui, ó, na coluna de impressoras. Produziriam 2000 panfletos. Então, ó, 2000 panfletos é aqui. Então coloca direitinho, ó, 2000. O que nós vamos ver agora, gente? Nós vamos verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que vocês precisam fazer é o seguinte, sempre pega a coluna que tem o X, então no nosso caso aqui a coluna que tem o X é o do tempo, 40 minutos, e o X é o que eu quero descobrir, que é o tempo. Então eu preciso descobrir essa coluna em relação às demais colunas, se essa coluna ela é diretamente ou inversamente proporcionais às demais. Então o que nós vamos fazer? Vou primeiro verificar panfletos e minutos e vou esconder essa coluna de impressora. Faz de conta que essa não existe. Então vamos fazer a seguinte pergunta. Ele falou o seguinte, gente, ó, em 40 minutos a impressora ela imprime 1000 folhetos. Ó, em 40 minutos faz a impressão de 1000 folhetos. Se eu quero 2000 folhetos, vocês acham que a impressora precisa trabalhar mais tempo ou menos tempo? Então, gente, observe que em 40 minutos ela faz 1000 folhetos. Então, se eu quero mais folhetos, a impressora precisa trabalhar mais tempo. Então, aqui vai aumentar. Vou colocar aqui, ó, aumentar, abreviadinho, mas é de aumentar. De 1000 para 2000, o que aconteceu? Do número 1000 para o número 2000, está aumentando. Então, aqui, ó, aumentando. Então, ó, as duas colunas aumentam. Então, nesse caso, essas duas colunas, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Porque à medida que uma aumenta, a outra também grandeza aumenta na mesma proporção. Vou escrever aqui em cima. Vou colocar aqui, tá? Só pra gente lembrar. Elas são diretamente proporcionais. Agora, vamos verificar a grandeza impressoras e tempo, ou seja, impressoras e minuto. E essa coluna aqui a gente esconde. Bom, então nós vamos fazer a pergunta. Eu tenho 6 impressoras. Imprime uma certa quantidade de panfletos em 40 minutos. Agora imagine a seguinte situação. E se eu tiver 3 impressoras e eu quero a impressão da mesma quantidade de folhetos? Vocês acham que essas 3 impressoras, elas precisam trabalhar mais tempo ou menos tempo? Ela tem que trabalhar mais tempo, né? Porque eu só tenho 3 impressoras e eu quero a mesma quantidade, então ela tem que trabalhar mais tempo. Então aqui, ó, essa coluna vai aumentar. Vou fazer de outra cor, ó, outra comparação, ó. Aumenta. E aqui, gente, ó, de 6 para 3, o que aconteceu com essa coluna? Do 6 para o 3, o que aconteceu? Diminuiu, ó. Do 6 foi para o 3, diminuiu. Vou colocar assim, ó, de diminuir, tá bom? Bom, ó, essa coluna, que essa grandeza diminui e essa aumenta. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, então o que eu tenho? Grandezas inversamente proporcionais. Então, impressoras e minutos são inversamente proporcionais. Vou colocar aqui, ó, pegar essas duas aqui, elas são inversamente proporcionais. Tudo bem até aí?
Bom, pessoal, tem gente que coloca setinha para cima, setinha para baixo. Então, tanto faz. Se vocês acham mais fácil utilizar as setinhas, também não tem problema, tá? Eu gosto de escrever para ficar mais fácil a visualização. Olha, tá escrito ali, tá bom? Então, ó, nós já sabemos que impressoras e minutos são inversamente e já sabemos que panfletos e minutos são diretamente proporcionais. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos montar a conta. Sempre quando vocês têm a coluna do X, coloca ela isolada. Então eu vou colocar aqui, olha, 40 sobre X é igual, tá? Isso é uma proporção, é igual o quê? Observem aqui, ó, panfletos e minutos diretamente. Então, o que eu vou fazer? Já que elas são diretamente, eu coloco direto a minha razão. Então, ó, o 40 o X já está aqui. Então, eu coloco aqui, ó, 1000 sobre 2000. 1000 sobre 2000 vezes... Agora, observem aqui. Impressoras e minutos são inversamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a coluna. Ó, o 40 e o X já está aqui. Então, eu vou inverter aqui, ó, gente. Ó, tá vendo? Elas não são inversamente? Esses dois eu já coloquei. Então, ó, inversamente eu vou inverter aqui. Ao invés de colocar 6 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 6. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Simplificar, ó, antes de resolver essa multiplicação de frações, nós vamos simplificar, ó, esses 3 zeros aqui, corta com esses 3 zeros. E aqui ficou como? 1/2 vezes 3 sextos. Então, vou copiar o 40 sobre x. 1 vezes 3. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Poderia também simplificar, tá bom? Agora eu vou multiplicar em cruz, que é aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Então, aqui eu vou fazer x vezes 3, que é 3x, é igual a 40 vezes 12. Quanto que é 40 vezes 12? Vou copiar aqui, 3x, 40 vezes 12 é 480. O 3 está multiplicando x, o que ele vai fazer com 480? Dividir. Então, x é igual a 480 dividido por 3. Quanto que dá essa divisão? 480 dividido por 3 é igual a 160. E o que quer dizer esse 160 mesmo, gente? O que é esse 160 que a gente achou? Vamos voltar lá no exercício? Ele fala o seguinte, olha, em quanto tempo 3 impressoras produziriam 2.000 folhetos? Então, é o tempo que nós achamos, é o x aqui. Ele está em minuto, então 160 minutos. Vou colocar aqui a resposta. Resposta. Vamos colocar em 160 minutos. Ou, quanto que é 160 minutos em horas? 1 hora, não é 60 minutos? 2 horas, 120. Só que para chegar no 160, de 120 para 160 ainda tem 40. Então, 2 horas e 40 minutos. Então, vou colocar ou 2 horas e 40 minutos. Tudo bem? Com esse nosso exemplo, vamos fazer mais um exemplo de regra de 3 composta. Observem aqui. 18 pintores revitalizam a área externa de um condomínio residencial em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se alterarmos para 12 pintores, trabalhando 6 horas por dia, quantos dias serão necessários para a execução do mesmo serviço? Então, vamos retirar os dados do exercício. Olha, ele fala assim, 18 pintores, então nós temos aqui pintores, revitalizam a área externa de um condomínio residencial em 6 dias. Então, nós temos dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, nós temos horas. Vamos lá. 18 pintores, 6 dias, certo? Trabalhando 8 horas por dia. Se alterarmos para 12 pintores, trabalhando 6 horas, aqui, 6 horas por dia, não é? Quantos dias serão necessários para a execução do mesmo serviço? Não sei, quantos dias não sei, vamos descobrir. Então, quantos dias? X. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? Sempre a gente compara
a coluna que tem o X com as demais. Nós temos aqui 3 grandezas. Então, nós vamos comparar, ó, o X com essa daqui, pintores, ou seja, dias nós vamos verificar, comparar com pintores, e depois dias nós vamos comparar com horas. Vamos começar comparando com pintores. Então, vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa coluna aqui, ó, e vamos analisar pintores e dias. Então, a gente faz a seguinte pergunta. 18 pintores, para revitalizar uma determinada área, levaram 6 dias. Agora, imagina o seguinte, eu tenho 12 pintores. Para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Olha só, 18 pintores levaram 6 dias. Se eu tenho 12 pintores, eu vou precisar de mais tempo. Eles vão levar mais dias, então aqui vai aumentar. Então aqui, ó, vou colocar a letrinha A de aumentar, só para abreviar. De 18 para 12, o que aconteceu? Do número 18 para o número 12, ó, caiu, né? Então, ele diminuiu. Então, vou colocar aqui, ó, diminuiu. Então, um aumenta e outro diminui. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós podemos falar, ó, que ó, essas duas grandezas aqui, pintores e dias, são inversamente proporcionais. Vou escrever aqui para a gente não esquecer, ó, inversamente. Só vou colocar inversamente e a gente já vai lembrar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra coluna. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esconder aqui, ó, pintores. E vamos verificar dias e horas. Então vamos para a perguntinha. Um pintor levou 6 dias para fazer um certo serviço, trabalhando 8 horas. Agora imagine o seguinte. O mesmo pintor, para fazer a mesma atividade, só que agora ele vai trabalhar 6 horas por dia. Ele vai levar mais dias ou menos dias? Vai levar mais dias, né? Porque ele vai trabalhar menos horas. Então aqui, olha só, o que vai acontecer? Ele vai levar mais tempo, vai aumentar. Vou colocar o azinho aqui. E ó, do 8 para o 6, diminuiu, tá vendo? 8 foi para o 6, diminuiu. Então aqui... Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, essas duas colunas aqui, ó, dias e horas, são inversamente proporcionais. Bom, agora nós vamos para os cálculos. Sempre vocês vão colocar isolado a coluna que tem o X. Então, a coluna que tem o X é esse. Então, a gente copia. Então, eu vou colocar 6 sobre X igual... Agora a gente vai verificar as grandezas que são inversamente proporcionais, a gente tem que inverter. As que são diretamente proporcionais a gente só copia. Só que observem aqui, ó, pintores e dias são inversamente. Então vou inverter, ao invés de eu colocar 18 sobre 12, eu vou colocar 12 sobre 18. Então 12 sobre 18 vezes, agora vamos para outra coluna. Aqui, olha, também são inversamente proporcionais, dias e horas, ó, inversamente. Então, também vou inverter essa coluna aqui, horas. Então, ao invés de eu colocar 8 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 8. Vamos simplificar essas frações antes de realizar essa multiplicação? Então, aqui, ó, eu sei que dá para eu dividir por 6 aqui e dá para eu dividir por 6 aqui. Gente, tem uma aula que eu falo sobre simplificação de frações. Quem quiser rever esse conteúdo, acesse o card que está aparecendo aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui eu vou dividir por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Aqui, ó, 18 eu vou dividir por 6. Vai dar 3. Agora aqui, ó, o 12 e 8 dá para eu simplificar por 4. Aqui e aqui. Sempre tem que ser o mesmo número. Então, eu vou dividir aqui por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E aqui também por 4. Por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Agora, vamos copiar essa coluna. 6 sobre x igual. Cuidado agora para não confundir os números. Aqui sobrou o quê? 3. E aqui sobrou 1. Estão vendo? Então, 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Aqui sobrou 3. E aqui 2, ó. Tá vendo? 3 vezes 2, 6. Agora eu multiplico em cruz. Então, x vezes 3, gente, eu vou fazer aqui, ó. Vou continuar, deixa eu fazer assim uma setinha enorme aqui. Então, ó, x vezes 3 vai ser 3x igual 6 vezes 6, 36. O 3 está multiplicando o x, o que ele vai fazer com 36? Dividir.
36 dividido por 3. 36 dividido por 3 é igual a 12. Vamos ver a pergunta? O que é esse 12? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Se alterarmos para 12 pintores trabalhando 6 horas por dia, quantos dias serão necessários para a execução do mesmo serviço? 12 dias. Então, serão necessários 12 dias para a execução do mesmo serviço. Então, vamos lá. Serão necessários 12 dias para a execução do mesmo serviço. Tudo bem? Pessoal, nós estamos finalizando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido regra de 3 composta. Se vocês acham que essa informação será útil para alguém, compartilhe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades. Obrigada e até a próxima aula!